Ó Senhor Jesus. Amém, amados? Hoje nós vamos desfrutar do sábado da quarta semana. E a leitura bíblica está em Tito, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E o ler com oração está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: Quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Ó Senhor Jesus. O título do sábado é: A promessa e o juramento de Deus não mudam. Aleluia. Deus nos concedeu um sacerdócio perfeito e eterno para nos conduzir e inserir no Pai. Isso está em Hebreus, capítulo 6, versículos 1, parte A. Sermos levados para o que é perfeito corresponde a sermos levados até a glória de Deus. Para nós, isso é impossível. Por isso, deixemo-nos ser conduzidos por esse sumo sacerdote que é Cristo. Quanto encorajamento recebemos destes versículos! Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Isso está em Hebreus, capítulo 6, versículos do 9 ao 11. Querido leitor, não diminua sua diligência, sua dedicação para com o Senhor e sua obra e para com a Igreja. Permaneça diligente até o fim. Embora tenhamos muitas falhas e defeitos, tenha plena certeza da esperança, porque Deus nos preparou tudo. Ele preparou Cristo como aquele que realizou sua obra no tempo e espaço, mas depois da ressurreição foi inserido na eternidade e constituído nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdócio perfeito nos levará até Deus. Ó Senhor Jesus. Deus nos fez uma promessa de que nos salvará completamente, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Isso está em Hebreus, capítulo 6, versículo 12. Deus não só nos salvou dos pecados, nos regenerou com seu Espírito, mas nos está salvando a cada dia. E o objetivo da salvação de Deus é levar-nos até a glória do Pai. Creia, Deus não vai descansar enquanto não conseguir isto. Este foi seu juramento. Quando Deus fez a promessa a Abraão, estávamos incluídos nela. Temos uma garantia de que ele nos glorificará. E assim seremos recebidos e inseridos no Pai. Quando os homens prometem algo, costumam dar uma garantia de que cumprirão o prometido. Mas quando Deus promete, não há necessidade de garantia, pois sua palavra é fiel. O processo de sermos levados à glória, revelado em João 17, parece muito distante de nós, pois inclui sermos introduzidos na plenitude do amor, da unidade, na realidade, na santidade e na justiça de Deus. Mas podemos crer que aquele que fez a promessa é fiel. Naquele dia vamos ter muita alegria e plena felicidade. Em Deus seremos completos e felizes. A verdadeira felicidade está na vida eterna e perfeita de Deus. Não sentiremos falta do que hoje nos dá prazer, pois Deus mesmo será nossa alegria e prazer completos. Ele preencherá toda a nossa necessidade. No texto ainda lemos: Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda.
Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Isso está em Hebreus 6, versículos 16 ao 17. Deus não vai mudar seu propósito. Ele prometeu que nos salvaria, justificaria, santificaria e nos glorificaria. Deus não vai dizer um dia, não consegui levar você até lá. Seu propósito é imutável. Em seguida, a palavra nos afirma, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Isso está em Hebreus capítulo 6, versículo 18. Que são essas duas coisas imutáveis? São a promessa e o juramento. Deus não só prometeu, mas também jurou. Acredite, Ele vai concluir a obra que começou em nossa vida. Ele propôs um plano, nos deu esperança, e mesmo que seja difícil de acreditar, ainda nos deu a promessa. E não somente isso, mas Ele ainda jurou sobre sua promessa. Portanto, querido leitor, o Deus que não pode mentir, nos fez uma promessa. Aleluia! Amém, amados? Aleluia por esse sábado, né? E o alimento diário está muito rico porque a gente está desfrutando sobre a promessa e o juramento de Deus que não mudam. Aleluia? Senhor Jesus. E Deus, amados, fez uma promessa, amém? E essa promessa é nos salvar completamente. Oh, Senhor Jesus, o nosso Deus, amado, tem promessas e essas promessas são imutáveis. Louvado seja o Senhor. E é precioso por quê? Porque Deus não quer apenas ter perdoado nossos pecados através do seu sangue, nem nos regenerado, né, através do seu Espírito. Mas o desejo dele, amados, é dia a dia estar nos salvando, dia a dia estar nos ganhando mais para ele. E qual a finalidade disso? É justamente nos levar para a glória do Pai. Amém? Nos inserir nele. Senhor Jesus. Oh, aleluia. E Deus também fez uma promessa para Abraão, né? Nós também vimos isso aí, muito rico. E o que é mais precioso é que eu e você estamos também incluídos nessa promessa. Oh, Senhor Jesus! E é precioso, querido irmão, por quê? Porque quando Deus promete, Ele cumpre, não é mesmo? Tem um versículo que diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Tendo prometido, não fará, né? Então, o nosso Deus, amado, é um Deus de verdade, né? Ele é a verdade. Senhor Jesus. Por isso, amado, se Ele cumpriu, se Ele prometer, é porque Ele vai cumprir. Oh, Senhor Jesus. E é precioso porque a palavra de Deus, amados, a sua palavra é fiel. Senhor Jesus, embora eu e você, né, muitas vezes não somos fiéis ao Senhor, né? Mas mesmo assim, amados, Ele continua fiel conosco. Que Deus maravilhoso. Aleluia por isso. E é precioso por quê? Porque Ele não só prometeu, né? Mas graças ao Senhor, né? A Bíblia nos mostra que Ele até jurou que vai cumprir. Amados, que Deus maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Ele além de prometer, oh, aleluia, Ele não só prometeu, como jurou que vai cumprir. Irmãos, que maravilha. A gente que tem desfrutado da palavra de Deus, a gente tem visto, né? Quantas suas promessas e tantas suas profecias têm se cumprido. Então isso mostra que tudo que Deus falou vai se cumprir. Ele é fiel e Ele não é Deus de duas palavras. Ele fala apenas uma vez e cumpre, amém? Senhor Jesus. E para isso, queridos irmãos, louvado seja o Senhor. Hoje nós temos um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Aleluia! Que é o próprio Senhor Jesus, né? Nós vimos que Melquisedeque, ele não tem princípio de dias nem fim de existência, não é mesmo? Ele não tem pai, mãe, né? E dessa forma, amados, por isso que ele é o sacerdote perfeito, né? O sacerdote eterno. Louvado seja o Senhor. E graças ao Senhor, porque Cristo é esse sumo sacerdote. Senhor Jesus. Que com certeza, né? Esse sumo sacerdote maravilhoso, Cristo,
vai nos levar à glória. Senhor Jesus! E é precioso, amados, né? Que em meio a tantas situações que temos vivido, que temos passado em nosso dia a dia, né? Às vezes a gente pode achar, Senhor, isso não é para mim, né? Isso é para algum irmão que seja melhor do que eu, né? Algum irmão que se dê mais do que eu. Não, amado, é para você, é para mim, é para cada um de nós. Essa promessa, esse juramento que Deus fez foi para você. Não foi para outra pessoa, mas foi para você principalmente. Por isso, amado, abrace essa palavra, né? Creia nela e se dê por ela. Louvado seja o Senhor. Dessa forma, o Senhor vai trabalhar mais e mais em nós. Ó Senhor Jesus. Por isso, né? Eu e você precisamos estar sendo, né? Mais e mais diligentes na obra do Senhor, né? Sempre buscando a palavra, sempre buscando a comunhão, sempre buscando a oração, sempre buscando, amados, primeiro que tudo, o Senhor em todas as coisas. Dessa forma, o Senhor vai ter caminho para trabalhar em nós. Senhor Jesus. E claro, né? Nunca olhar para nossas falhas, né? Satanás, ele fica expondo nossas falhas, nossos defeitos, onde caímos. Para quê? Para que a gente se desencoraje e não queira prosseguir, não queira avançar. Senhor Jesus, mas o Senhor, por outro lado, amados, ele está pronto para nos perdoar, pronto para nos levantar e nos levar adiante, nos levar até o reino, até a glória. Senhor Jesus, por isso, amados, não vamos desanimar. O desejo de Satanás é sempre nos desanimar, mas o desejo do Senhor, dos irmãos que estão perto de nós, é sempre nos animar, é sempre nos levar adiante, sempre para a glória, para o reino. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Amados, que nesse sábado você possa desfrutar bastante dessas promessas. E claro, desse juramento que Deus fez, que de forma alguma, amados, ele não irá cumprir, mas com certeza, né? Ele até jurou que vai cumprir. Que Deus maravilhoso nós temos. Por isso vamos desfrutar, né? Vamos nos encher desse Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia!